Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda Soares Januário. Boa tarde, meu nome é Maria Júlia. E a gente agora vai falar um pouco sobre os autores de cada um. São 2 autores do livro, por causa de que um desses escritores acabou morrendo precocemente aos seus 47 anos. Shinobu Nursen nasceu em Londres em 1960 e foi convidada a escrever um conto, o que acabou iniciando a carreira dela como escritora. Ela morreu precocemente aos seus 47 anos, infelizmente, por um acidente em um navio. Então, a maioria dos seus livros, ela só escreveu 4, e 2 deles foram publicados depois da sua morte. O Chamado do Monstro é um deles. Nasceu e viveu alguns anos em Virgínia, Estados Unidos, mas vive em Londres, considerado uma das vozes mais influentes na literatura para jovens adultos. Ganhou inúmeros prêmios, dentre eles o Book Trust, Teenage Prize e o Carnegie Medal, um dos mais importantes prêmios da literatura inglesa. Connor é um menino de 12 anos. Ele sofre bullying porque sua mãe está com câncer. Ele perde uma amizade porque essa pessoa falou para todo mundo da escola que sua mãe está com câncer e ele não gostou disso. Então ele ficou triste, zangado e com isso despertou um monstro. Esse monstro aparecia à 00:07, ou seja, 7 minutos depois da meia-noite. O Connor, ele começou a ouvir histórias desse monstro, porque essa era a condição do monstro, contar 3 histórias e o Connor contaria a 4ª. A primeira história que ele contou era a história de um príncipe, que esse príncipe meio que era neto dos filhos de um rei. Esses filhos morreram na guerra e a mulher do rei se matou de angústia. Por isso, ele iria governar. Porém, esse rei casou-se de novo e, devido a uma série de acontecimentos, o príncipe matou uma camponesa e, por isso, botou a culpa na rainha, para que ela fosse tirada do trono pelo povo e ele assumisse. Outra história é a história de um homem de fé que não tinha fé, porque ele preferiu acreditar que a fé dele não valia nada para salvar as filhas. E outra história ainda era de um homem invisível que se tornou visível da pior forma possível, sendo visto como violento, agressivo e foi deixado de lado. Essas histórias são contadas para o Connor em períodos de tempo em que as situações acontecem. Por exemplo, o Connor, ele destrói a casa da avó quando escuta a história do Paroco. O pai do Connor aparece depois que ele escuta a história do príncipe e se sente injustiçado, como se ele não tivesse valor nenhum. E a última história que é contada pro Connor, a história do Homem Invisível, é quando ele parte pro ataque de um colega que fazia bullying com ele machuca esse colega e ele sente que merecia ser punido. E não foi punido. A última história é a história do Connor. É a história que o Connor tem que contar. E essa história é a mais, digamos, interessante, porque é assim, o Connor estava tendo um pesadelo. Só que na hora que ele ia ver o final do pesadelo, ele acordava. E era mais ou menos assim. Ele estava vendo a mãe dele. A mãe dele ia cair de um penhasco. Ela ia morrer. E o Connor não queria deixar isso. E ele tentou salvar a mãe agarrando a mão dela. Porém, ele não conseguiu segurar. Ele não conseguiu salvar a mãe. A mãe escorregou e caiu. E o monstro ficava insistindo pro Connor. O monstro surgiu ali e começou a insistir pro Connor para ele dizer a verdade, para que ele parasse de mentir, para que ele contasse a verdade. E ficava naquela pressão. E o Connor quase preferiu morrer ao contar a verdade. Só que no último instante em que ele iria morrer, ele falou com todas as forças que ele queria que o sofrimento da mãe acabasse, que ele não conseguia acreditar que ela ia viver, que ele queria ser livre daquele sofrimento e que ele sentia culpa por causa disso. Então explica-se do porquê na história
ele queria parar com o sofrimento, que ele queria ser punido, porque ele achava que por esse pensamento ele não estava sendo digno de ser filho. Ele achava que ele estava agindo mal, e no fim das contas não era. Ele só queria que a mãe não sentisse mais dor, que ela não sofresse mais. No livro, o Connor é um menino muito triste. No filme ele é mostrado mais como um garoto revoltado, que pra resolver as coisas precisou ouvir 3 histórias horríveis de um monstro. Nessas 3 histórias, nenhum homem é herói e nenhum homem é vilão. Porque cada personagem tem um comportamento diferente. O príncipe matou uma plebeia para governar um reino. E uma bruxa foi dada como inocente. Na história do Poirot, um homem de fé sem fé perdeu a coisa mais valiosa da vida dele, as filhas. E um boticário que podia ter salvado a vida delas não salvou por qualquer razão, mas porque ele acreditava que elas não iam ter futuro, que elas não iam sobreviver. E um homem invisível continuou se sentindo sozinho, mesmo quando foi finalmente notado por todos. No fim das contas, o livro conta mais sobre como o Connor sofria do que como a mãe. E no filme eles mostram bastante esse sofrimento. Tanto é que uma curiosidade é que o filme teve que passar por uma regravação no meio do período de gravação, porque a atriz que representava a mãe do Connor, ela, por incrível que pareça, ela realmente teve suspeita de câncer. Graças a Deus, nada era de verdade, foi só uma suspeita inválida, e ela pôde prosseguir um mês depois das gravações, regravando o processo, e como ela já estava careca e tal, então não mudou muita coisa. O livro foi muito bem escrito, só que ele só foi escrito até a metade. Porque a escritora que estava escrevendo ele morreu precocemente, aos 47 anos, num acidente de navio. O Patrick Ness, ele continuou a história. E segundo ele tentou fazer o melhor possível para trazer de volta ela no papel. Ele tentou fazer essa escritora o mais real possível, o mais próximo que ele podia do trabalho dela. Então foi uma obra muito bem escrita, apesar de ter sido escrito por 2 escritores. E a crítica principal para esse livro é que, mesmo sendo muito bom, o livro foge do clichê, o que deixa ele um pouco incompreensível para quem está muito acostumado. E ele acaba até sendo uma quebra de realidade, porque geralmente os protagonistas de livro para ficção, por exemplo, ou eles têm um problema muito sério, que é resolvido por magia no final do livro, ou o personagem descobre uma cura nesse meio tempo. E nessa história, ela acaba de um jeito horrível, com a mãe do Connor morrendo e o Connor tendo que seguir em frente. E não tem uma continuação, o que é uma pena, porque seria bom ter. Então, esse é o nosso trabalho. E tchau!